Quase impossível a gente ver uma pessoa ir até uma biblioteca ou entrar na Amazon e comprar um livro de neurocirurgia, por exemplo. E aí essa pessoa começa a ler esse livro de neurocirurgia, lê ele inteiro, compreende tudo o que está sendo dito ali, e depois a pessoa sai por aí querendo operar a cabeça dos outros, ou quer operar a própria cabeça. Isso a gente não vê no nosso dia a dia. Mas quando a gente fala do mercado de ações, a gente vê uma pessoa fazendo um curso bem raso, ler um livro, ou simplesmente assistir um monte de vídeo aqui no YouTube, e achar que a partir daí a pessoa já está apta a construir totalmente seu portfólio de ações e ser um operador que vai superar todos os outros, que vai ser mais esperto que todo mundo. Bem-vindo a esse canal. Aqui nós falamos basicamente sobre investimentos e finanças em geral. E o tema desse vídeo aqui, dessa aula, é justamente como você investir em ações, quais são as alternativas que você tem para investir em ações, e ao mesmo tempo já vou te mostrar quais erros você deve evitar quando estiver fazendo esse tipo de investimento. Então, se você está pretendendo começar a investir em ações ou já investe em ações, esse vídeo aqui é para você. Eu vou tentar garantir que você não cometa alguns erros que podem te custar muito caro, inclusive custar a sua permanência como investidor. Porque as pessoas começam investindo errado, fazem um monte de lambança nos seus investimentos, estratégias erradas, não sabem como proceder, perdem dinheiro, tomam prejuízo e acham que investimento é algo ruim. E aí abandonam de vez, ficam na caderneta de poupança ou começam a torrar o dinheiro todo simplesmente porque não querem saber mais de investimento. Então, para você não cair nesses problemas, não cair nessas armadilhas e seguir um caminho correto, eu vou te mostrar esses caminhos aqui. Uma das primeiras questões que a gente precisa entender quando a gente está falando de investimento em ações é que nem todo investidor de ações ele vai estar buscando a mesma coisa. Às vezes ele não vai estar seguindo a mesma estratégia e até o prazo que eles têm de expectativa de retorno é diferente. Geralmente, eu utilizo uma estratégia que visa o longo prazo, porque eu sou consultor de investimentos e atendo clientes que estão construindo patrimônio na aposentadoria, para atingir dependência financeira, e eles entendem que não existe fórmula mágica. Então, esse tipo de investidor, a gente vai tentar olhar e seguir uma estratégia mais fundamentalista, que a gente vai olhar para as ações não como um papel, como algo mágico que vai multiplicar o seu dinheiro, não é isso. A gente vai olhar para a ação como uma participação da empresa, um negócio que a gente está investindo. Então a gente tem que tentar entender qual negócio é o melhor para dar ali para frente, ou seja, um negócio a longo prazo que vai ser mais lucrativo e vai trazer mais resultado. Já tem outros investidores que eles são mais assemelhados com especuladores. E aí essas pessoas não se importam muito com o tipo de negócio, elas não se importam com os dados financeiros da empresa. Elas vão olhar apenas o gráfico e vão tentar identificar se aquela empresa está com a tendência de alta para essa pessoa comprar essa ação, esperar subir e depois vender. Algumas pessoas até utilizam prazos mais curtos que uma semana, utilizam um dia, que são as estratégias de day trade, e essas estratégias que são mais semelhantes com especulação, com curto prazo, eu não recomendo para ninguém. A não ser que você queira se tornar um operador de mercado. Porque existem estudos que mostram que mais de 90 e tantos por cento, acho que quase 98, 99% das pessoas que fazem day trade ou que fazem esse tipo de especulação, essas pessoas tomam prejuízo. Então, é uma grande ilusão que atrai essas pessoas. E não dá para você cair nessa ilusão e querer construir patrimônio. Se você faz a estratégia errada, segue a estratégia errada no mercado, você vai destruir o seu patrimônio. E não é isso que a gente está buscando aqui. A gente está buscando uma construção de patrimônio a longo prazo. E aí tem outra coisa interessante. É muito difícil, ou quase impossível, a gente ver uma pessoa ir até uma biblioteca ou entrar na Amazon e comprar um livro de neurocirurgia, por exemplo. E aí essa pessoa começa a ler esse livro de neurocirurgia, lê ele inteiro, compreende tudo o que está sendo dito ali, e depois a pessoa sai por aí querendo operar a cabeça dos outros, ou quer operar a própria cabeça. Isso a gente não vê no nosso dia a dia. Mas quando a gente fala do mercado de ações, a gente vê uma pessoa fazendo um curso bem raso, ler um livro, ou simplesmente assistir um monte de vídeo aqui no YouTube, e achar que a partir daí a pessoa já está apta a construir totalmente seu portfólio de ações e ser um operador que vai superar todos os outros, que vai ser mais esperto que todo mundo. Então isso é uma irracionalidade que é bem característico do mercado de ações.
E você precisa ter bastante cuidado para você não cair nessa ilusão, porque se você se achar mais esperto do que os outros, ficar com excesso de confiança, esse é um dos pontos que vai fazer você tomar um prejuízo imenso. Então, para investir em ações, é necessário muito tempo de formação e capacitação técnica. Não é necessário apenas você fazer os seus investimentos. Existem formas de você contratar pessoas para fazer isso, que eu vou te explicar aqui. E aí a gente vai chegar nesse ponto. Quais são as alternativas que eu tenho para investir em ações? Primeiro é você determinar qual é a estratégia que você quer seguir. Se você é um investidor mais pé no chão, que está buscando investimentos em longo prazo, construção patrimonial, eu te aconselho a você seguir essas estratégias de longo prazo, que são chamadas que seguem a análise fundamentalista e estão ligadas à filosofia de buy and hold, que significa comprar e manter, porque vem muito da tradição desenvolvida nos Estados Unidos, né, conhecida como buy and hold, que é comprar e carregar, comprar e manter, basicamente. Em contrapartida, as outras estratégias são aquelas que você fica rotacionando a sua carteira o tempo inteiro. Essas que ficam rotacionando, ou seja, que ficam comprando e vendendo com uma constância imensa, day trade, que compra e vende no mesmo dia, ou outras como swing trade, que você vai comprar e vender em algumas semanas, talvez no máximo um mês. Essas estratégias tendem a não dar resultado no longo prazo. Existem vários estudos que mostram que quanto mais você rotaciona a carteira, quanto mais você gira, menor o seu resultado. Então, se você é esse investidor de longo prazo que está construindo patrimônio, eu te aconselho a você seguir essa estratégia de buy and hold ou a estratégia ali de análise fundamentalista de ações. Inclusive, eu tenho um treinamento, uma mentoria que eu explico às pessoas como formar uma carteira que não precisa ser necessariamente a pessoa montando a carteira de ações. Então, eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse de entender um pouco melhor essa estratégia e aprender como montar essa carteira sem precisar se esforçar e se especializar tanto. E aí agora a gente vai chegar nesse outro ponto que é como formar sua carteira de ações, como implementar. Como eu falei, eu não aconselho que você simplesmente leia um livro ou assista vídeos e saia por aí querendo montar sua carteira de ações. Eu não te aconselho isso. É o mesmo que você ler um livro de neurocirurgia e achar que já pode operar a cabeça dos seus amigos ou a cabeça da sua família. Isso não é possível. Se você quer se dedicar para montar sua carteira de ações, você vai ter que se dedicar por muitos anos para aprender e ganhar experiência, porque tem muita coisa a ser dita e muita coisa a ser refletida sobre isso. Mas existem duas maneiras. Essa maneira, basicamente, de você se especializar, de você estudar e montar sua carteira, ou você contratar alguém que possa fazer isso para você. E esse contratar alguém não é tão difícil quanto você possa imaginar. Como é que você poderia contratar uma pessoa para gerir a sua carteira de ações? Inclusive, eu explico esse passo a passo na mentoria. Você contrata uma pessoa para gerir o seu portfólio de ações investindo através de fundos de investimento em ações. E aí eu vou te explicar melhor o que são esses fundos de ações e vou explicar as vantagens e desvantagens de você investir em fundos de ações e vou explicar um pouco também sobre investimento indiretamente em ações, ou seja, você mesmo fazendo. E aí também vão ter vantagens e desvantagens. Os dois modelos vão ter vantagens e desvantagens. Eu acredito que a maior vantagem que a gente tem em investimento em ações é que você pode começar agora mesmo a investir em fundos de ações sem precisar se especializar tanto na parte técnica. Você precisaria apenas desenvolver a parte psicológica do investidor, que também é muito importante. É importante a parte psicológica quando a gente investe em fundos de ações ou quando a gente investe em ações diretamente, ou seja, a gente está construindo o nosso portfólio de ações. Então vamos ver separadamente esses dois, as vantagens e desvantagens e como você pode construir o seu portfólio a partir disso. Então, vou começar falando sobre como montar a sua carteira de ações diretamente. Eu vou falar brevemente o que é que você precisa, quais erros você deve evitar e quais os benefícios que existem quando você vai montar a sua própria carteira de ações. Então, a primeira coisa que eu te aconselho a fazer quando você pensar em montar sua carteira de ações, você mesmo montar, é você aprender sobre análise fundamentalista de ações. Porque a análise fundamentalista ela vai olhar os fundamentos da empresa, ela vai olhar os demonstrativos financeiros, contábeis, e vai avaliar ela como um negócio, e não simplesmente como um papel que o preço sobe e desce. O objetivo da análise fundamentalista é entender as demonstrações financeiras da empresa para saber se ela é uma boa empresa para ser investida ou não.
E aí, qual a grande vantagem de você investir diretamente nessas ações que você escolheu? Isento de imposto de renda se você vender até R$ 20.000. Aí você pode dar uma pesquisada melhor sobre esse benefício tributário, que é, se você vendeu no máximo 20 mil no mês, você não paga imposto de renda. E você é isento também no recebimento de dividendos. E aí, qual o maior erro que eu vejo as pessoas cometerem? Primeiro, que elas não buscam estudar sobre análise fundamentalista, elas acreditam que podem investir em ações vindo para o YouTube e olhando as dicas dos vídeos que as pessoas estão falando de ações. Então, vem um gestor de fundo, vem algum influenciador, fala de uma ação, a pessoa vai lá, compra e coloca no seu portfólio. Isso que você está fazendo é investir de forma totalmente aleatória. E pare para pensar o seguinte: por que, que alguém vai ficar dando dica de ações gratuitamente dessa maneira? Tem até alguns que falam porque eles estão ali tentando vender o seu trabalho, com alguns analistas que eu já vi no mercado. Mas mesmo esses, eles têm um interesse por trás. Porque se esse analista ele colocou essa ação na carteira dos clientes dele, ou é um gestor de fundo de ação e esse gestor ele comprou essa ação para o fundo dele, ele começa a falar por aí, claro, porque ele quer que as pessoas comecem a comprar essas ações para que o preço suba. Então ele está tentando fazer com que as pessoas olhem para aquela empresa e vejam uma oportunidade, porque ele está investido nela. E ele fala isso: olha, eu estou investindo em tal empresa. E você acha que, nossa, estou pegando aqui uma informação e vou me dar bem. E na verdade você está contribuindo para o resultado dele. Então um grande erro que as pessoas cometem é esse: é não estudar e ficar seguindo essas dicas aleatórias no YouTube. Então não faça isso. Se você quiser montar sua carteira, você vai estudar análise fundamentalista, entender o que seria gestão de risco, que a gestão de risco é simplesmente você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Quais empresas você vai investir e o quanto você vai colocar em cada uma, quantas você vai ter no seu portfólio para você não colocar todas em um só. Outro grande erro que eu vejo as pessoas cometerem é ficar seguindo as modinhas que existem no mercado. E aí tem uma empresa que está disparada, subindo muito, todo mundo começa a comprar achando que vai ficar milionário com aquela ação, porque aquela é a ação que vai mudar a vida de todo mundo. Isso aconteceu com o Magazine Luiza. Teve uma corrida grande, todo mundo querendo investir em Magazine Luiza, até que as ações da empresa começaram a derreter. Então, se você for um investidor que vai investir com base nas emoções do mercado, vai ficar eufórico quando o mercado está subindo, vai querer investir muito e vai ficar deprimido quando o mercado vai cair, você precisa refletir, inclusive, se você realmente é um investidor que estaria preparado para investir em ações. Então é o seguinte: para investir diretamente em ações, você precisa estudar análise fundamentalista, entender de gestão de risco e não ficar seguindo dicas no YouTube. Eu não dou dicas de ações aqui no YouTube. Eu monto carteira de ações para meus clientes de consultoria de investimentos, mas eu não fico aqui dando dicas, porque não faz parte do meu trabalho, essa informação tem valor. Então reflita muito por que uma pessoa está falando de ações no YouTube. Não deixe essa informação ser a principal para fazer você comprar ou vender uma ação. Em contrapartida, se você não tiver ainda esse estudo, você não tiver esses conhecimentos para montar sua carteira de ações, o que é que você pode fazer? Você pode, como eu falei, delegar ou contratar um gestor de fundos para fazer esse investimento para você. Porque o que é um gestor de fundo e o que é um fundo de investimento? Primeiro que hoje está muito fácil para qualquer pessoa investir através de um fundo de investimento, o que não era há alguns anos atrás. E essa facilidade foi graças às corretoras aí que estão melhorando a vida do investidor, como a XP, o BTG Pactual, a Rico e outras corretoras que estão despontando. Porque antes, para você ter acesso a um fundo de investimento de um bom gestor, você teria que ir diretamente a ele, fazer uma transferência para a conta do fundo, e assim você seria cotista do fundo e ele poderia gerir o seu patrimônio. E geralmente os valores iniciais para investir no fundo com um gestor como esse era a partir de R$ 100.000. E hoje a gente tem bons fundos, bons gestores nessas plataformas, nessas corretoras e plataformas como XP, BTG, que eu já citei aqui. Muitos bons fundos esses você investe a partir de R$ 1.000. E aí quando você investe no fundo que está lá disponível, fundo de ações, o que você está fazendo é delegando a gestão desses R$ 1.000, desses R$ 2.000 para esse gestor. Ele vai montar essa carteira de ações para você. E não só para você, todos os cotistas do fundo. Então, uma maneira de você investir em ações é você ir lá e comprar diretamente a ação, mas você faz análise, você faz o estudo e toma essa decisão, ou você investe num fundo de investimento. E o fundo de investimento vai ter um gestor
e uma equipe de analistas que vai avaliar o mercado e vai decidir escolher quais ações ele vai comprar. E aí, quando você está investindo em um fundo, você já está comprando um portfólio, ou seja, você tem várias empresas que ele está investindo ali. E quais são os benefícios de você investir através de um fundo de investimento? Um benefício é que você não precisa colocar tanto tempo seu para fazer essa gestão da sua carteira de ações. Outro benefício é que quando você delega, e se você não ficar o tempo inteiro ansioso comprando e vendendo, ou seja, investindo e resgatando, se você não fizer isso, você pode ter um resultado muito melhor do que teria você mesmo fazendo a gestão, porque ali é uma equipe profissional que está fazendo toda a gestão para você. Uma desvantagem que você teria com o fundo de ações é porque você precisa também avaliar quem é aquele gestor. Você não deve investir em qualquer gestor por aí, não é qualquer um que você deve investir. E não invista também naquele que está rendendo mais esse ano, porque é comum acontecer isso. Eu já vi clientes olhando o aplicativo, aí vê na lista dos fundos lá o fundo que mais rendeu, que está rendendo mais nos últimos 12 meses, e a pessoa quer investir naquele fundo. Mas quando se trata de renda variável ou qualquer investimento, aquela rentabilidade ali, que já passou, não significa que vai se repetir no próximo ano. Então, a forma correta de você analisar um fundo de ações é você entender que tipo de estratégia o fundo segue, e aí você deve seguir, na minha opinião, a mesma estratégia que eu recomendei que você seguisse, que seria a análise fundamentalista, entender se o gestor ele corre muito risco ou não dentro desse fundo. Geralmente eu busco os fundos de ações que são mais conservadores, porque mesmo se tratando de ações, vai existir as pessoas que investem em ações de maneira mais agressiva e mais conservadora. Então, tendo aí para mais conservador, que não tem a chamada alavancagem, que é quando a pessoa é como se ela tomasse um empréstimo para investir mais e ter uma capacidade maior de retorno. Mas da mesma maneira que tem uma capacidade maior de retorno, tem uma capacidade maior também de prejuízo. Então, uma desvantagem é essa, que você tem que avaliar bem qual o gestor que você vai investir, e você também não sabe exatamente quais ações ele tem ali no portfólio. Por isso que é importante entender qual o gestor, entender o histórico dele no mercado e qual o tipo de estratégia e política de investimento que ele vai seguir, porque você vai realmente estar delegando para ele. Então, é possível você montar a sua carteira de ações através desses fundos, para você não precisar, para estudar um assunto totalmente novo, uma especialização totalmente nova. Se você está iniciando, ou se você tem uma profissão que você deveria se dedicar mais, o ideal é que você invista através de fundos de ações. E não fique tentando operar ou brincando de operar no mercado, porque essa brincadeira pode sair muito caro para você. Estes foram os pontos principais que eu quis trazer nessa aula. Não dá para abordar tudo apenas num vídeo como esse, um vídeo de no máximo 20 minutos. É impossível fazer isso. Mas que pelo menos você tenha despertado aqui com esse conteúdo que não dá para você fazer mágica e sair do nada de uma pessoa que não entende nada sobre o mercado para alguém que já vai conseguir montar um portfólio de ações e vai conseguir uma rentabilidade superior a todo mundo, a todos os outros que operam no mercado. Então, se você entender que você tem limitações e que você não tem tanta especialização assim para estar operando no mercado, o ideal é que você siga e monte sua carteira através dos fundos de ações e continue estudando. Recomendo que todo mundo estude. E um dia, se você se sentir confiante e realmente entender como operar ações, você pode montar sua carteira. E eu te digo isso com experiência prática, porque eu vejo clientes operando e a maioria deles tomam prejuízo, caem em armadilhas, compram empresas como Magazine Luiza no pior momento e fazem várias outras bobagens e barberagens que fazem o patrimônio perder dinheiro. Então, seu objetivo é que você construa um patrimônio a longo prazo. Se você delegar essa gestão de patrimônio para um gestor e você focar na sua carreira, focar na sua profissão, você pode ter um resultado muito melhor a longo prazo do que teria você mesmo tentando fazer a sua operação de ações, porque aí você vai ter um prejuízo e ainda vai ter desperdiçado o seu tempo que podia ter sido empregado de uma forma melhor. Então esse foi o recado desse vídeo aqui, dessa aula. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário se você quiser um conteúdo ou tiver mais alguma dúvida, que eu posso produzir algum conteúdo específico de acordo com as dúvidas. E até a próxima.